Olá, pessoal. Eu sou a Jéssica, esse é o IGG. E hoje eu quis fazer um vídeo que eu, assim, não sei se é, tipo, maternidade lado B ou se é papo de mãe, porque eu tô aqui vindo com o meu chazinho e eu sei que muitas mulheres vão se identificar com o que eu tô falando. Mas, gente, eu vou falar pra vocês que essa história de dar o seu melhor, se dedicar 100%, eu acho que é uma grande balela. E pra falar a verdade, desde que eu não me dedico mais 100% às coisas, a vida tá muito mais incrível. Então é o seguinte, pessoal, eu fiz um vídeo não tem muito tempo sobre mães sobrecarregadas e algumas dicas que eu tinha, né, sobre isso. E eu tive a impressão que não teve muitas visualizações. E eu falei, gente, talvez porque minha cara nesse vídeo dava pra ver que eu estava sobrecarregada, não sei, enfim. E hoje eu quis fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em ser mãe e desenvolver meu autoconhecimento. É o seguinte, quando eu tive o meu segundo filho, a gravidez foi muito difícil. Eu já não conseguia dormir muito bem no fim da gravidez, porque eu tinha uma rinite que não me deixava dormir deitada, eu precisava ficar sentada. Ai, não conseguia dormir bem. Meu filho mais novo teve vários problemas de saúde seguido. Ele não dormia à noite, ele teve uma infecção atrás da outra. Então, assim, foi muito cansativo e, pra falar a verdade, ainda é cansativo. Ele ainda tem as infecções dele. Graças a Deus, ele tá ótimo de saúde. Mas é criança que vai pra creche, que vira e mexe tá com febre, que vira e mexe tem infecção de ouvido. Teve um momento quando ele nasceu que eu não sei porquê, eu determinei pra mim mesma que eu ia ficar meio encarregada de cuidar dele enquanto ele estivesse doente. Não sei se dá pra entender o que eu quero dizer. Eu sou médica e eu pensava na minha cabeça que era minha obrigação assumir isso. E o que acontecia é que eu acordava à noite, ficava com ele, né? As várias vezes que ele acordava à noite, eu amamentava, então eu ficava, né? Eu que acordava, não tinha como. Depois eu acordava de manhã, ele sempre acordou muito cedo, ficava com ele, ficava com meu filho mais velho, trocava os dois. Ia pro trabalho, né? Daí acabou a licença maternidade. Comecei a me dar 100% a de um lado, a maternidade quando eu tava em casa, então a minha casa, aos meus filhos, né? Cada tempo, cada segundo, cada decisão que eu tomava era em relação a isso. E no trabalho, eu sempre fui uma pessoa que se doou a 100%, sempre fui aquela pessoa que sempre disse sim pra todo mundo. Então, quando a secretária me pede alguma coisa, eu falo sim. Quando o residente me pede alguma coisa, eu falo sim. Quando meu chefe me pede alguma coisa, eu nem tenho muita opção. Então eu vou explicar mais ou menos como era um dia na minha vida, né? Eu acordava às 5:30 da manhã, acordava, né? Nem tinha dormido à noite, acordava às 5:30 da manhã, ficava com meu filho mais novo, daí o meu filho mais velho acordava, eu trocava os dois, preparava eles pra ir pra creche, pra escola. Daí quando eu tava saindo pro trabalho, eu acordava meu marido. Depois eu saía pro trabalho, eu fazia tudo o que me pediam, né? Assim, eu tava cada vez mais deixando de lado o tempo que eu tinha para pensar sobre os pacientes, para fazer o que as outras pessoas pediam e para resolver problemas que muitas vezes não eram meus, né? Para fazer um trabalho que não era o meu. E daí eu voltava para casa, pegava meu filho na escola, meu outro filho na creche, voltava para casa, fazia a rotina da noite sozinha e punha os meus filhos para dormir. Eu tentava fazer alguma coisa, tipo um esporte, e ia dormir também, né? E daí acordava várias vezes à noite para dar mamar. E assim foi por muito tempo. Fora isso, o meu marido, ele começou a trabalhar cada vez mais de fim de semana. Então eu fiquei cada vez mais sozinha com as crianças, não só à noite, né, que ele trabalha à noite, mas também nos fins de semana. E teve um momento da minha vida, bom, fora isso, eu fazia faxina de casa no fim de semana, né, porque eu tava com as crianças. E
cuidava das roupas, né? E meu marido cuida das compras e da comida. E eu fui fazendo isso. E pra falar a verdade, eu fui fazendo isso sem reclamar, sem pensar e achando que era desse jeito mesmo. E eu era mãe, eu devia assumir, né, isso. E que muito que bem. E que o que eu tava vivendo, muitas mulheres vivem e já viveram. E muito que bem eu que engolisse o choro e continuasse dando 100% de mim mesma. Daí, o que eu fiz foi que eu comecei a ficar sem previsão de descanso. E isso começou a me atormentar muito. Pra vocês terem uma noção, eu acordava... Teve épocas assim que eu acordei tanto durante a noite que quando eu trabalhava, eu tinha a sensação de estar bêbada. Bêbada de sono. Alguém já teve essa sensação? Pra mim era uma nuvem e eu ficava no meio daquela nuvem, assim. Eu nem pensava direito. E olha o perigo, porque eu sou médica, né? Olha o perigo. Eu tomo decisões o tempo todo, o dia inteiro. E pra mim tava sendo, enfim... Eu tava sendo funcional, né? Porque eu continuava a trabalhar. Mas tava muito pesado. E bom, minha família tá no Brasil, eu não tenho uma rede de apoio aqui, principalmente pro meu filho mais novo, né? Eu vira e mexe, eu peço pra amigos ficarem com meu filho mais velho, pra amigos da escola, né, ficarem com ele, ou eu pego os amiguinhos da escola, mas eu não tenho uma grande rede de apoio pro meu filho mais novo, então assim, nem conseguia deixar o meu filho mais novo com alguém pra eu poder dormir, era uma necessidade assim primária. Todo fim de semana eu me ponho uma pressão enorme pra limpar a casa e deixar a casa impecável, com 2 crianças. Então, gente, difícil. E daí, a única coisa que eu pensava era assim, eu preciso aguentar até a minha viagem pro Brasil, né? Fui viajar pro Brasil, eu falei, preciso aguentar até a minha viagem pro Brasil, eu vou pro Brasil, eu vou descansar lá, minha família vai estar lá, eu vou pegar essas crianças, dar na mão de alguém e vou dormir. E eu fui conseguindo, porque eu pus isso na minha cabeça, eu fui conseguindo porque eu tinha esse momento que eu falei, não, no Brasil eu vou descansar. Meu marido ficou na França, ficou trabalhando, e eu fui com as crianças durante 3 semanas, um mês pro Brasil. A questão é que a verdade deu um grande tapa na minha cara. Porque a viagem para o Brasil foi muito cansativa. Quando eu cheguei lá, o meu filho mais novo não tinha muita intimidade com a minha família, então ele grudou em mim. Ele dormiu muito mal durante toda a viagem, muito mal. E eu, por mais que assim eu deixasse ele com os meus pais para dormir um pouco durante o dia, eu não conseguia recuperar. E eu também não queria passar o meu dia inteiro dormindo, porque era a minha oportunidade também de ficar com a minha família, de viajar com os meus pais. Gente, quando eu cheguei no Brasil e eu vi que eu não ia conseguir descansar, eu quebrei. Eu não sabia mais o que fazer. Eu enlouqueci. Eu tinha esperado aquilo com tanto afinco, sabe? Com tanta esperança, que quando eu vi que não ia dar certo, eu enlouqueci. Falei, gente, o que eu vou fazer? Daí eu voltei pra França. Uma viagem, né, de quase 24 horas de porta a porta, cansativa, e pra mim o jet lag do Brasil pra França é muito pior do que da França pro Brasil. Não sei porquê, se alguém explica isso, mas eu cheguei perdida, cansada, exausta. Só que a vida aqui continuava mesmo, eu trabalhando todo fim de semana, eu trabalhando, né, eu peguei o máximo de férias que eu podia no Brasil, então eu cheguei e já ia trabalhar no dia seguinte quase. E foi aí que eu falei, bom, aqui já é mais do que o meu 100%, né? Meu 100% já acabou, eu já dei tudo que eu tinha, agora eu vou ter que pedir ajuda, porque realmente uma hora eu vou cair na rua. Gente, vocês terem uma noção, gente, eu vou contar, é muita vergonha. Vocês terem uma noção, eu tava andando com os meus filhos no centro da minha cidadezinha, no Brasil, e eu vi um cara deitado na rua. E eu, assim, ele tava deitado de bêbado. Não sei se era morador de rua, só sei que ele estava deitado, assim, na calçada, vivo, né, respirando. E eu prometo pra vocês que quando eu olhei pra ele, a primeira sensação que eu tive não foi dó, foi inveja. Acredita nisso? Eu olhei pra ele e falei, nossa, que sorte poder estar dormindo. Depois eu falei, não, que dó, né, tá caindo na rua. E daí eu falei, não, algo está errado comigo, né? Inveja de uma pessoa dormindo na rua. Meu cérebro já tinha desconectado, sabe? Muito tempo.
Daí o que aconteceu? Eu voltei pra França, acabada, destruída, muito cansada. E eu falei pro meu marido, eu falei, olha, não aguento mais, o Gael tá dormindo muito mal, eu preciso que você fique à noite pra eu poder recuperar um pouco. E daí ele ficou durante uma semana, só que a gente continuava muito cansado, ele começou a ficar muito cansado de acordar à noite, uma coisa que ele não estava tão acostumado a fazer. E tivemos uma briga, um desentendimento, uma discussão, não importa, e ele me falou a seguinte frase. Gente, engraçado como às vezes pequenas coisas podem mudar a direção na nossa vida, assim, pode mudar o pensamento, como a gente pode acordar. Ele me falou a seguinte frase: você não entende que eu tô muito cansado, porque eu acordei todas as noites dessa semana pra cuidar do Gael. E nisso eu vi que ele não tinha entendido que eu tinha acordado todas as noites há mais de um ano para fazer a mesma coisa. Ele não tinha entendido todo o meu cansaço, todo o meu sofrimento, entendeu? Como eu posso dizer isso? Por eu ser desse tipo de pessoa que faz meio que quieta, sem ficar reclamando, sem ficar, né, pedindo, como eu interiorizei que era eu que tinha que fazer aquilo e não exigir e não sei como eu me expressar, mas ele não entendeu que aquilo que ele estava fazendo há uma semana, eu já estava fazendo há um ano. E aquilo me enlouqueceu. Nisso, eu acho que são aqueles momentos, eu não sei se vocês já passaram por isso no relacionamento de vocês, mas quando você tem crianças que não dormem, acontece às vezes que é aquela vontade que você tem de cortar a cabeça do seu companheiro, assim, né? Assim, vontade de jogar ele pela janela. Falei, como assim você tá reclamando de uma semana? E foi aí que eu percebi uma coisa que é muito difícil assumir pra gente mesma. Mas eu percebi que tudo que não fosse dividido 50-50 no meu relacionamento, porque eu sei que existe muitos relacionamentos diferentes, que a proporção não é essa e que o casal se resolve de outra maneira, mas eu vi que no meu relacionamento, onde eu provenho 50%, né, do sustento, todo o resto deveria também ser dividido 50%. A partir do momento que a carga fosse igual para os dois, que ele não precisasse acordar toda noite e eu não precisasse acordar toda noite, né? A partir do momento que a gente dividisse isso, ninguém saía perdendo. Ninguém se sentiria mal. Ele aprendeu, né, que na verdade, tudo que eu fiz não foi visto. Nem a maldade dele, gente. Eu não tô falando mal do meu marido nesse vídeo. Não é um vídeo para desabafo do meu marido. Estou falando mal de mim. Porque se eu tivesse imposto meus limites desde o começo e se eu não tivesse dado 100% do que eu tinha, em todos os sentidos, a história seria muito diferente. Mas a gente sempre pode mudar. Então foi isso que eu fiz. Eu falei, não. Vem cá, tá na minha geladeira, tem a divisão que ia acontecer a partir de então. Eu falei, é o seguinte, a partir de hoje é uma noite você, uma noite eu. E de manhã, um dia você acorda mais cedo, outro dia eu acordo mais cedo e fica as crianças. À noite, né, à noite já conseguimos dividir um pouco melhor. E eu falei, fim de semana, um fim de semana sou eu, um fim de semana é você. Ai, Jéssica, isso é extremo. Não é. Não é. Isso é justo e é o que está funcionando pra gente, tá? E pra falar a verdade, ele começou a me valorizar mais, né? Eu me sinto mais descansada e mais valorizada. Eu acho que a gente deve se dedicar, gente, uns 80%, sabe? E que a gente deve ter uma reserva, porque quando você dá tudo, você fica sem nada. Isso ninguém fala, né? Todo mundo fala, não, dê o seu melhor, dê o seu 100%. Mas quando você doa tudo, você fica sem nada. Você fica exausto. No trabalho, isso me deu, assim, um insight. Eu também li um livro, né, que é o Essencialismo. E no trabalho, eu decidi que eu ia fazer apenas o meu trabalho para fazer o meu trabalho muito bem feito. Parar de fazer o trabalho dos outros.
parar de perder tempo com coisa que não faz sentido e me desenvolver no que eu gostava e no que eu queria realmente fazer. E eu lembro a primeira vez, olha só, gente, eu trabalho no mesmo lugar há 5 anos. E eu lembro a primeira vez que eu falei não pro meu chefe. Ele entrou na sala de cirurgia, eu estava operando, ele falou, eu quero que você opere essa pessoa a mais, né? Normalmente ele faz isso e ele nem espera a resposta, né? Tanto que eu falo sim. E nesse dia eu falei, não posso, já tô com um paciente, né? Muitos pacientes, não vai ter como. Ele me olhou assim, ó. Daí eu falei, você tá assustado porque eu nunca te falei não? Ele falou, eu acho que você nunca me falou não. Falei, bom, desculpa, então você pode entender que realmente hoje eu não consigo. E é isso, gente, olha, tudo mudou. Lógico, né, que eu tenho que sempre estar me policiando. Porque eu sempre tenho uma tendência de querer ser legal, de querer ser gentil, de querer fazer o que não é meu trabalho, o que não tá delimitado pra mim. Mas daí eu falo, não, se segura, guarde seus 20% pra você. Porque senão você vai acabar sem nada e isso vai ser ruim pro seu relacionamento, pro seu trabalho, pra sua família. A gente não precisa se acabar, entendeu? Pra maternidade. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que os casais se dividem como eles se sentem melhor, essa é a minha experiência. Mas eu quero falar pra vocês, mães que acham que vocês devem assumir tudo, pensem melhor, tá ok? Porque normalmente a gente tem um filho a 2 e as coisas precisam realmente ser divididas. Não estamos mais em 1950, graças a Deus, e podemos nos impor um pouco mais e ficar um pouco menos cansadas. É isso, minha gente. Se você tem alguma experiência similar, põe aqui nos comentários. Eu vou amar ler. E é isso aí. Grande beijo. Tchau.